1 Reis, capítulo 11. O pecado de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguires aos seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal perante o Senhor, e não se dedicou em segui-lo, como havia feito Davi seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camos, abominação dos moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Maloque, abominação dos amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício a seus deuses. Por isso o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes. Ele ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém não o farei nos teus dias, por amor a Davi teu pai, mas o tirarei da mão de teu filho. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor ao meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que escolhi. Deus levanta adversários contra Salomão. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita, que era da família real de Edom. Porque quando Davi atacou Edom, Joabe, o comandante do exército, foi para lá enterrar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem de Edom. Hadad, que era ainda menino, fugiu para o Egito com alguns edomitas, servos de seu pai. Eles saíram de Midian e foram a Parã, de onde reuniram alguns homens e chegaram ao Egito, ao faraó, rei do Egito, o qual deu moradia a Hadad, proveu-lhe a subsistência e lhe deu terras. O faraó agradou-se tanto de Hadad que ele deu em casamento a irmã de sua mulher, irmã da rainha Táfnis. E a irmã de Táfnis gerou para ele seu filho Genubate, a quem Táfnis criou no palácio do faraó, onde Genubate vivia entre os filhos do rei. Quando Hadad ouviu no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia morrido, disse ao faraó: deixa-me voltar à minha terra. Mas o faraó perguntou-lhe: que te falta em minha companhia para que queiras voltar para a tua terra? Ele respondeu: não falta nada, porém peço que me deixes ir. Deus levantou ainda outro adversário contra Salomão, Rezon, filho de Eliada,
que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zoba. Quando Davi matou os moradores de Zoba, Rezon reuniu consigo alguns homens e tornou-se capitão de uma tropa. Eles foram para Damasco e ali o constituíram rei. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão. E isso, além do mal que Hadad fez, ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zerua e era viúva. Ele rebelou-se contra o rei porque Salomão havia edificado um Milo e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente e capaz. Quando Salomão viu que esse jovem era bom trabalhador, encarregou-o de todo o trabalho forçado dos descendentes de José. Naquele tempo, Jeroboão saiu de Jerusalém e o profeta Aias, o Silonita, o encontrou no caminho. Ele vestia uma capa nova e os dois estavam sós no campo. Aias pegou a capa nova que vestia e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, as cidades que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me abandonaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Camos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas. E não andaram pelos meus caminhos, nem fizeram o que era reto diante de mim, nem guardaram os meus estatutos e os meus preceitos, como fez seu pai Davi. Porém, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o darei governar durante toda a sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas tirarei o reino da mão de seu filho, e darei a ti as 10 tribos. Porém, darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. Então eu te tomarei e te farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo, e estabelecerei para ti uma dinastia permanente, e te darei Israel como fiz com Davi. Por isso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde ficou até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, a tudo o que ele fez e a sua sabedoria, por acaso não está tudo escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis, capítulo 12. A divisão do reino. Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se ajuntaram ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, ainda estava no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, e quando ouviu isto, voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão. Teu pai aumentou o nosso jugo.
Agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide embora, e depois de 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. O rei Roboão buscou conselho dos anciãos que haviam servido seu pai Salomão, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Que conselho dareis para que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e lhe responderes boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e o serviam, perguntando-lhe: Que conselho dareis para que respondamos a este povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe responderam: Este povo te disse: Teu pai fez pesado nosso jugo. Tu, porém, torna-o leve para nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se meu pai vos impôs jugo pesado, eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão veio com todo o povo a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu ao povo asperamente, e, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos jovens: Meu pai aumentou o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoite, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhe dar ouvidos, respondeu-lhe: Que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida de tua casa, ó Davi. Então cada homem de Israel foi para a sua casa. Mas Roboão reinou sobre os israelitas que habitavam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão havia voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo Israel, e não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Ao chegar a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 guerreiros da elite de toda a tribo de Judá e de Benjamim para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Ao chegar a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 guerreiros da elite de toda a tribo de Judá e de Benjamim para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a tribo de Judá e de Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor: Não atacareis vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa, porque fui eu que fiz isso. E obedecendo a palavra do Senhor, eles voltaram conforme o Senhor ordenara. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão construiu Siquém na região montanhosa de Efraim e habitou ali. Depois, saindo dali, construiu Peniel. Jeroboão pensou consigo mesmo: agora o reino voltará para a dinastia de Davi.
Se este povo subir para sacrificar no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Então eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter recebido conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel e o outro em Dan. Isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Ele também construiu santuários nos altares das colinas e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi. Jeroboão estabeleceu uma festa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que construíra. E no dia 15 do 8º mês, sacrificou no altar que construíra em Betel. Assim estabeleceu uma festa para os israelitas na data que escolheu a seu bel prazer, e sacrificou no altar queimando incenso.